E eu coloquei o tema de gratidão. A lição é precavendo-se contra a ingratidão, mas eu preferi colocar gratidão, para a gente ver o aspecto positivo do texto. Lucas 17, 11 a 19. Vamos colocar em pé? Vamos fazer essa leitura? Diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche teus olhos, vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, clamamos que o Senhor fale conosco nesse momento, que já lemos a tua palavra, e que o teu Espírito Santo ilumine a nossa vida, abençoe o servo do Senhor, para trazer a mensagem, e abra cada ouvido, cada mente, cada coração, que nós deixemos de lado toda a distração que está ao nosso redor, e nos concentremos em agradecer ao Senhor, aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Caros irmãos, nós podemos ver que a ingratidão é uma característica da nossa geração. Nós podemos ver as pessoas ingratas por aí, filhos que não têm gratidão para com a sua família, com seus pais, trabalhadores que não têm gratidão para com a empresa, empresa que não tem gratidão para o que os funcionários fazem. E assim é a nossa sociedade, ingrata, mas não é uma característica só do nosso tempo, não é um problema só da nossa época. E nós vimos aqui um texto muito interessante a respeito disso. O texto que nós lemos, então, nos trata aí desses 10 leprosos que estavam ali num caminho, Jesus passando e viu os leprosos, e eles estavam de longe, porque eles não podiam chegar perto, não é? A lepra é uma doença contagiosa que não poderia, eles teriam que ficar de longe. De longe mesmo, eles gritaram, pediram ali para que o mestre tivesse compaixão deles e curasse-os. E os curasse. E Jesus, então, o que Jesus fala ao texto? Ele fala assim: vai então aos sacerdotes. E eles vão até o sacerdote. E por que eles foram ao sacerdote? Para verificar, e era parte ali da lei, que quando alguém fosse curado de uma lepra, alguma coisa assim, fosse o sacerdote ia olhar e ia falar: ah, realmente você está curado. Não é? Então eles foram lá, e assim os 10 leprosos foram. Contudo, apenas um, percebendo que realmente estava curado, e o sacerdote confirmou, o que ele fez? Voltou para agradecer ao Senhor, voltou com o coração grato diante de Deus. Nós podemos então ver que mesmo na sociedade ingrata, no mundo caído, pelo menos um voltou ao Senhor e agradeceu diante do Senhor. E nós podemos então ter a proposição de que os que são gratos ao Senhor têm a cura completa. Os que são gratos ao Senhor têm a cura completa. E quem são esses gratos? Em primeiro lugar, eles são poucos. Eles são poucos. Leia comigo o versículo 18 mais uma vez. Diz assim: Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Então, o texto está dizendo aqui, está sendo claro aqui, não teve ninguém que voltou? Em outras palavras, ninguém voltou? Só esse aqui? Então foram poucos, né? Dos 10, lá apenas um. Jesus usa dessa forma, só ele que voltou, e os outros, e os demais. Agora, os que gostam da matemática, que pensam de forma, né, mais exatas, vão fazer conta. Puxa vida, então, eram 10. Um voltou, 1 sobre 10 vai dar quanto?
10% aí, os matemáticos responderam rápido aí. 10%. Então, é pouco também, não é? 10% é pouco. Veja que a ingratidão estava presente também naquela época, e foi um milagre espetacular, né, meus irmãos? E poucos ali realmente foram reconhecidos da sua cura, reconheceram que foram curados. Nós percebemos, então, que no mundo a minoria tem gratidão. A minoria tem gratidão. Enquanto que a maioria, ela quer ser bem atendida, ela quer ser tratada, né, da melhor forma possível, ela quer que todos os seus problemas sejam resolvidos, e ela ainda acha que isso é uma obrigação dos outros. É um direito que ela tem. É assim a nossa sociedade. São poucos que têm o coração grato. Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem um comentarista que chama Leslie Grant, e ele fala que um deles percebeu imediatamente que o Senhor Jesus, ele tinha um direito a um lugar mais alto do que todos, mais alto do que os sacerdotes, e ele voltou. Ele provavelmente mais tarde, depois da comprovação de que ele estava curado, ele voltou e ainda assim deu graças ao Senhor, colocou Jesus em primeiro lugar, chegou gritando em alta voz, depois se prostrou diante do Senhor Jesus, de forma genuína, louvando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Então são poucos. O chamado de Deus, então, é para que esses poucos louvem a Ele. O povo de Deus são aqueles poucos que se dobram e se prostram diante do Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, quem são esses então, esses poucos? São os estranhos no mundo. Vamos ler comigo o versículo 18 de novo. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então, os gratos aqui, nesse caso, ele era estrangeiro. O texto não fala muito detalhes sobre a vida dele, mas o texto diz que ele era samaritano. Então, se ele era samaritano, não era do povo do judeu, não era do judeu. Não tinha os costumes do judeu e era tratado de uma forma separada, não é? Existia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos são lá do norte. Os samaritanos, eles adoram lá no Monte Gerizim. Eles não conhecem o Deus do judeu, né? Não servem mais a esse Deus. Depois que teve aquela separação entre as tribos, o reino do norte e o reino do sul, e depois que teve uma mistura muito grande na terra, os samaritanos eram outro povo, não é? Então ele era considerado estranho, estrangeiro, longe do relacionamento, sem nenhuma conexão religiosa com os judeus. E foi exatamente ele quem voltou. Podemos ver nos nossos dias também, meus irmãos, que os que são agradecidos são diferentes, na verdade. São os estranhos ao procedimento do mundo. O mundo que tem um procedimento de ser orgulhoso, de arrogância, de autodefesa, de egocentrismo. Os que são agradecidos são diferentes desse comportamento. Eles olham além, eles não olham só para si, eles olham além. Eles olham para aquele que é o Criador, para aquele que é o Redentor, para aquele que realmente cura, para aquele que é todo-poderoso. E eles são conscientes da sua dependência, enquanto a grande maioria quer ser autônoma e quer ser livre, livre nos seus conceitos. O agradecido, ele sabe que depende de Deus, e ele agradece porque esse Deus é todo-poderoso. São estranhos, são pessoas estranhas num mundo que se acha normal. 1 Crônicas 29:15 diz assim: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. O povo de Deus é um povo peregrino nessa terra. Quando nós passamos pelos salmos de peregrinação, nós vimos muito isso. É um povo que está caminhando, e não é o local, não é essa terra aqui. Então ele tem modos diferentes deste mundo,
Ele vive de uma forma diferente. Todavia, esses estranhos, esses diferentes, esses humildes, são exatamente aqueles para os quais o Senhor Jesus veio. Terceiro lugar, meus irmãos, os gratos, eles são transformados pelo Senhor. Vamos ler o versículo 19 juntos? Diz assim o versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então vamos perceber aqui que os 10 leprosos, eles foram abençoados pelo Senhor? Foram. Certamente. Eles suplicaram, eles clamaram, e Jesus atendeu o pedido deles? Atendeu o pedido deles. Eles foram curados de uma doença que atormentava as pessoas daquela época, uma doença contagiosa, que ia tirando os pedaços aos poucos, e que não tinha cura. E os enfermos, então, precisavam se isolar, e ficavam ali isolados, sofrendo até a morte. E Jesus, então, fez uma cura milagrosa. E agora eles poderiam, então, voltar ao convívio com a sua família, com as outras pessoas, poderiam ter uma vida normal. Eles foram lá diante do sacerdote, o sacerdote olhou, avaliou, e falou, realmente, vocês estão limpos. Receberam a notícia ali que estavam sãos, curados da sua doença. E correram então para fazer o que gostariam de fazer. Mas esse samaritano voltou para agradecer a Jesus. E quando ele volta então, e ele está diante de Cristo, e Cristo fala, só você voltou, cadê os demais? Só eu voltei. E o que Jesus fala com ele então? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse aqui, além da cura física, ele foi curado espiritualmente. Ele teve muito mais do que os outros. Os outros continuaram a sua vida, mas um dia voltaram, talvez a ficar doente, ou ter um acidente, alguma coisa aconteceu e morreram. Assim como esse aqui também morreu. Contudo, ele tinha uma esperança além dessa vida, porque é uma cura espiritual, uma cura eterna. Jesus fala isso com ele, falou com ele, não com os demais. Os gratos, então, os agradecidos que voltam diante do Senhor, esses têm uma vida eterna, uma cura eterna. Nós somos justificados pela fé, o texto diz, vai, a tua fé te salvou, nós somos justificados pela fé. E a fé vem do próprio Deus. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Jesus disse e eles foram curados fisicamente. Todos eles. Jesus disse e o samaritano foi curado espiritualmente também. Glória seja dada ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, o verdadeiro crente é agradecido a Deus. Ele é agradecido ao Senhor. O verdadeiro crente, ele não vai com a maioria. O verdadeiro crente, ele não tem os modos deste mundo, mas tem um modo diferente, especial. O verdadeiro crente, meus irmãos, ele é transformado por Deus no seu coração. Então, como viveremos? Aplicações. Em primeiro lugar, viveremos em ação de graças. Viveremos agradecidos ao Senhor. Agradeceremos a Deus porque Ele nos dá vida. Agradeceremos a Deus e agradecemos a Deus porque Ele nos permite ter um encontro com Ele. Esse aqui voltou e teve um encontro com Jesus, se prostrou diante do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus porque nós estamos aqui hoje, nós voltamos para a casa dEle também para louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, para louvar o seu nome. Agradecemos a Deus, pois Ele nos curou da nossa principal doença, a nossa principal e terrível doença, que é o pecado. E Ele nos curou. Ele vai tirar totalmente de nós esse pecado no final. Nós estamos num processo de santificação. E quando estivermos diante de Cristo, nós estaremos sãos completamente. Teremos uma vida de gratidão também uns para com os outros. Agradecemos aos nossos pais que nos abençoam. Ao invés de ter o coração duro, os filhos devem agradecer aos pais. Os pais fazem tanta coisa, a gente nem sabe o que os pais passaram, tudo que passaram. Algumas coisas eles nos contam, né? Mas não tudo. Vamos ter o coração grato. Vamos agradecer aos irmãos que servem uns aos outros. Vamos ter gratidão no nosso coração, meus irmãos.
Segundo lugar, viveremos na prática cristã. Isso quer dizer que não seguiremos a maioria. A maioria que o mundo motiva. O mundo motiva a ter orgulho no coração. Não é? O mundo nos motiva a falar, nos fala assim, não, você tem o direito de ser feliz. E aí a gente vai nesse sentido, não é? Mas a palavra de Deus diz que nós não temos mérito nenhum, de fato. Ela fala que nós somos pecadores e o nosso mérito, se é que temos um, se o pecado nos leva à morte. Se temos vida, se estamos aqui, é porque o Senhor Jesus teve graça para conosco. Então a nossa vida agora é diferente. É uma vida que se volta para o Senhor. Nós não vamos seguir com a maioria, simplesmente fazendo as coisas seculares, mas nós voltaremos e nos prostraremos diante do Senhor, Deus, a nossa vida. Por causa de Cristo é que nós temos fé em nosso coração. E se suplicarmos, Ele nos atende. E quando Ele nos atende, nós agradecemos. Voltamos sempre para louvar o Senhor Jesus. Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Se nós somos estrangeiros neste mundo, a Bíblia nos diz que nós não somos estrangeiros diante de Deus, nós somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Glória a Deus. Como viveremos? Em terceiro lugar, viveremos buscando a cura espiritual. Vamos buscar aquilo que é mais importante. Cheguemos diante do Senhor Jesus para termos fé e salvação. Jesus disse ao samaritano, a tua fé te salvou. Ele voltou e teve essa bênção espiritual. Tanta gente tem ouvido, mesmo aqui na igreja, ouve, mas volta para o seu dia a dia, para as suas ações seculares, e esquece do principal. Talvez alguns que nos acompanham pela transmissão, ouvem a palavra de Deus, mas não se rendem verdadeiramente, não se prostram, não buscam a cura espiritual. Mas essa manhã é uma manhã de cura espiritual. É uma manhã que o Senhor Jesus vai transformar corações. E aqueles que estão enfraquecidos na fé vão ser fortalecidos em nome de Jesus. E aqueles que estão se afastando do Senhor voltarão para Ele e renderão graças. Então eu te pergunto, você vai com a maioria ou você vai com a minoria? Que nós sejamos agradecidos ao Senhor, pois nossa doença era mais grave que a lepra, e o Senhor Jesus nos curou para a eternidade. Portanto, busquemos ser gratos, meus irmãos, busquemos a presença do Senhor Jesus e sejamos transformados plenamente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche os teus olhos. Vamos orar. Você que quer agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e ter um coração grato nessa manhã, fique em pé, eu vou orar por você. Você que quer buscar